Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. A quem está assistindo ao canal pela primeira vez, quero me apresentar. Eu sou Renato Koprowski, advogado, e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu espero que goste, que assista o vídeo até o final, porque nós trazemos aqui neste vídeo em específico respostas àquelas situações, aquelas dúvidas que são colocadas aqui no canal, e às vezes até fora do canal. Outras nós respondemos através de vídeos curtos e fazemos, portanto, o short que vai aqui para o canal do YouTube. Fazemos também cópia disto para o Instagram, para o TikTok e por aí afora. Então, opções de acessar e ter este conteúdo disponível não lhes falta. Portanto, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos e marca lá na página do YouTube o sininho para que você receba automaticamente as atualizações dos materiais aqui produzidos. Para os demais, que já são nossos seguidores, nosso muitíssimo obrigado por estarem aqui, por participarem do canal, por mandarem suas dúvidas, suas sugestões de pauta, seus comentários, suas críticas, seja o que for. O importante é você participar. E para todos, vai o recado. Compartilhem e deem um like. O like é importante por quê? Porque faz com que o YouTube entenda que este material é interessante e manda isso para mais pessoas. E com isto, mais e mais pessoas por este mundão velho afora recebem estas informações e têm acesso a isto tudo. Perfeito? Temos no canal nossa playlist com vários vídeos, com muita informação, sempre lembrando que deve ter atenção com certas informações que já são lá de trás, que são do passado, que podem estar diferentes na atualidade. As leis mudam, o tempo passa e, por este motivo, fiquem atentos a isto. Se tem dúvidas a respeito de um material produzido muito tempo atrás, entrem em contato, deixem suas dúvidas e nós, dentro do possível, responderemos e poderemos até atualizar aquela informação. Perfeito? Então vamos lá. Vamos hoje falar a respeito daquilo que nos foi enviado na semana 3, 4 e 5 de 2024. São 3 semanas, nós ficamos fora um tempo. Tivemos aqui outras atualizações, outros sistemas, outras atividades e, portanto, as respostinhas ficaram pendentes. Mas, lá vai. Resposta, então, para estas questões que nos foram levantadas. Eu vou fazer a leitura aqui na minha outra tela e vou responder aqui para vocês. Uma das questões de José Moura Biolchini, é um dos seguidores aqui do nosso canal. Bom dia, estou residindo em Portugal desde 2021. Dei entrada no pedido de visto D7 para residir em Portugal em novembro de 2019. O visto foi concedido em fevereiro de 2020 com minha apresentação ao CEF em maio de 2020, cancelada pela pandemia. Só consegui reagendar para agosto de 2021. Se aprovado esse novo entendimento, qual data deve valer em meu caso? Ele está falando aqui daquela petição que foi feita para a Assembleia da República, uma petição pública, que teve parecer favorável lá no parlamento, e os nobres deputados se debruçaram sobre esta causa e criaram aí uma alteração ao regulamento da nacionalidade, que ainda não está vigente. Por quê? Porque isto foi ao senhor presidente da República para que ele fizesse a promulgação, o que não ocorreu ainda. Por quê? Porque há um artigo dentro desta lei que mexe com o processo de nacionalidade dos judeus sefarditas. Há o processo de nacionalidade. E aí, o que vai acontecer? Tudo aquilo está parado. Tudo aquilo parou. E aí, vamos aguardar para ver. Porque ele mandou isto agora para o Tribunal Constitucional, por aquela questão, mas percebam que a lei é um complexo de alteração em várias legislações, em vários artigos. E um deles trata daquilo. Pois bem, agora estamos então esperando que o senhor presidente resolva aquilo, depois ele vai se debruçar sobre esta causa, e aí sim
nós teremos, então, a possibilidade de aplicar. Portanto, enquanto esta lei não estiver vigente, enquanto este regulamento não estiver atualizado e vigente, a contagem de tempo permanece como está. Conta a partir da emissão do primeiro título de residência. Se tudo for aprovado e essas alterações realmente passarem, o que pode acontecer? Bem, ela pode retroagir, mas isto vai depender do legislador, se ele vai dizer que a lei é ou não retroativa, se ela atinge todos os processos que estão na espera, o que é o mais, digamos assim, indicado, mas não se sabe. E isto só se vai saber no momento em que realmente estiver regulamentado e entrar em vigor. Perfeito? Então, José, fica atento, fica ligado aí no canal, porque no momento em que nós tivermos estas definições e estas certezas, nós voltaremos aqui e passaremos a informar para vocês, ok? Muito bem, temos aqui o Edgar Barbosa dos Santos, que também mandou uma questão, dizendo o seguinte: doutor, boa noite, dei entrada no meu processo na IRN com certificado de descendente de judeu da CIL, em julho de 2022. E ainda não processaram o meu caso. Estou exposto a novas regras e legislação ou encaixe na lei anterior? Obrigado. Aí teve a Francis, que veio aqui e disse anterior. E depois ela ainda repete, ninguém muda o passado. Estamos falando aqui das alterações que foram aprovadas e que estão em discussão. E, inclusive, esta, em especial, que trata dos processos dos sefaditas, deu origem a um processo lá no Tribunal Constitucional, para que o Constitucional declare se esta regra que eles criaram, estas alterações que eles criaram, podem ou não ser aplicadas, por serem ou não constitucionais, e como deverão ser aplicadas. Portanto, há de se esperar o tribunal, depois o parlamento e a publicação. Até aí, continua tudo como está. Não há alteração neste momento. Vamos aguardar e ver o que é que eles decidem. E daí sim nós podemos nos manifestar. Agora, Francis, para você em especial, que fez o comentário em cima desta pergunta do Edgar, existe uma regra geral no direito que diz que a lei pode retroagir quando ela venha beneficiar aqueles que estão lá atrás. Ela não pode prejudicar aqueles que estão lá atrás. Então, uma lei, quando criada, ela pode ter efeito ex tunc e ex nunc. São termos latinos que significam ou retroage e faz efeito no tempo lá atrás, ou não. E isto, quem define é o legislador. Portanto, nós não podemos afirmar que ninguém, entre aspas aqui, foi o que a Francis colocou, ninguém muda o passado. Em termos de legislação, pode mudar o passado, sim. Imaginem que alguém tenha sido condenado por um crime e agora surge uma nova lei que, no caso daquele crime ter sido condenado para 5 anos e agora vem uma nova lei que diz que não, este crime é só para 2 anos. Então, esta lei pode retroagir ao passado e verificar se todos aqueles que foram condenados estão cumprindo prisão, por exemplo, já cumpriram aquilo que prevê a nova lei. E aquele cidadão que está dentro desta condição pode, então, pedir ao judiciário que se extingua, né, aquele processo, que haja uma extinção daquilo que faltaria para ele cumprir, porque ele já cumpriu com aquilo que a lei acaba de alterar. Portanto, não é bem assim, ok? Vamos para a próxima? Ian Guedes. Olá, tenho um relacionamento há quase 2 anos com uma cidadã portuguesa. O tempo de nacionalidade é determinada pelo tempo após o pedido da união de fato ou conta o tempo total de relacionamento do casal? Isto aqui ele está falando a respeito de um vídeo já produzido há bastante tempo, né, que fala sobre casamento ou união de fato. Melhor dizendo, o nosso episódio número 400. Nós estamos no 580 e alguma coisa, e ele está falando aqui do 400. Muito bem. Pela regra, o que acontece? É comum, por exemplo, no Brasil, você fazer uma certidão num cartório dizendo, olha, eu já estou em união de fato há 10 anos. Se você quiser reconhecer essa união de fato aqui em Portugal,
vai valer o pedido, não é o tempo retroativo. Portugal não entende desta forma. Isso já deu muita discussão no passado, e ainda tem gente que teima com isso. A mesma coisa que tem gente que teima que não precisa reconhecer uma união de fato estrangeira para que ela possa levar aqui a um processo de nacionalidade. Uma sentença estrangeira deve ser reconhecida. Isto aqui é o caso. Mesmo que, num caso de um divórcio, por exemplo, seja ele judicial ou administrativo, feito em cartório, ele necessita ser reconhecido e aprovado pelo Estado português para valer daqui para adiante. Eu espero que eu tenha esclarecido. Se ele tiver dúvidas, pode retornar com o caso. Damião Moreira de Souza. Boa tarde, doutor. Vejo que desde dezembro do ano passado que não há novos despachos. Por que essa demora? Ele está se referindo aqui ao Estatuto de Igualdade. Por que tem demora? Porque o Estado não faz isso todo mês. O Estado deixa acumular uma série de pedidos e aí sim ele se manifesta e dá esse despacho. Publica lá no Diário da República o despacho contendo estes nomes. E vamos lá. Não vamos nos esquecer que nós estamos no mês de fevereiro e que no dia 10 de março, agora, logo ali, nós teremos eleições em Portugal. O parlamento está dissolvido, criou-se uma comissão de membros do parlamento que estão administrando e gerindo o Estado, mas percebam, isto aqui não é uma prioridade para o Estado português. Há muitas outras coisas que esta comissão tem de resolver e deve se debruçar sobre estas coisas. Então, neste momento, tem que ter um pouco de paciência. Se sair algum despacho, nós estamos também de olho, vamos publicar a relação, vamos publicar os despachos, como a gente tem feito nos meses anteriores. Se não houver novidades, nada será feito. Perfeito? Então, neste caso aqui, Ian Guedes passa a valer a partir do momento em que está reconhecida, em que está publicada. Aquela coisa do retroativo não é lá muito bem vista, porque é muito fácil dizer que eu vivi em uma união de fato há 10 anos, por exemplo. Então, isto requer de muita prova, de muita, sabe, de muita argumentação, e o judiciário não tem entendido desta forma. Vamos adiante. Vamos falar de Estatuto de Igualdade Brasil-Portugal de novo. O cartão tem a mesma validade da autorização de residência. E quando vencer, como é feito o pedido de renovação? Ele está falando aqui do cartão cidadão, que tem o mesmo prazo de validade do título de residência. Ambos estão sujeitos à renovação. Ambos. Primeiro você renova o título de residência, para você ficar legal aqui, para você ter título. Uma vez tendo o título e sendo portador do Estatuto de Igualdade através do Tratado de Porto Seguro e tendo um título de residência válido, você vai à conservatória e pede para quê? Ou IRN, e vai pedir o quê? Para fazer a renovação do seu cartão de cidadão, que vai novamente ter o prazo de validade do seu novo título. Se for de 2 anos, se for de 3 anos, se for de 5 anos, depende de cada processo. Perfeito? Próxima. Renata Santos vai falar aqui também de Estatuto de Igualdade. Fiz o pedido do Estatuto e desde setembro e ainda foi enviado para o CEF. Sei que meus documentos foram entregues, porém ainda não tive nenhuma confirmação. Sabe dizer se a AIMA está fazendo essa parte? Espero que não tenha jogado fora os documentos. Quando enviei era CEF, mas agora com a AIMA espero que eles tenham pegado esses processos. Olha, Renata, o que acontece? Vamos lá. CEF e AIMA, no fundo, são a mesma coisa. Algumas atribuições passaram para o IRN, são renovações de títulos e coisas do gênero. Outros assuntos deixaram de ser incumbência do CEF, por exemplo, controle de fronteiras no aeroporto, que passou para a Polícia de Segurança Pública. Então, neste caso, que foi feito aqui um documento que você pediu, né, o Estatuto de Igualdade, você deu entrada, você tem que sim aguardar. Como eu disse há pouco, nós estamos numa fase de transição em Portugal. Nós não temos o parlamento funcionando a pleno vapor. Portanto, estes despachos que são feitos e estes controles que são feitos pelo CEF ou agora pela AIMA estão demorando demasiado. Demasiado.
Prometeram rapidez, prometeram agilidade, mas eles não dão conta de tamanho, né, por causa do tamanho do problema que receberam por parte do CEF. Então, temos de ter paciência. Se eu peço, normalmente em uma semana, 15 dias, 20 dias, eu pedi uma certidão de tempo de residência para conseguir fazer um processo de nacionalidade. Hoje, nós estamos aí há 2 meses esperando que a AIMA se digne a analisar os processos que já estão lá, porque nós continuamos entrando com estes pedidos, nós precisamos destas certidões. E não funciona. Não funciona. É o mesmo do mesmo. Nós sempre dizíamos aqui, antes disto, que não adianta trocar a plaquinha. CEF para AIMA, AIMA para CEF, não me importa. O que importa é que, por detrás disto, o Estado invista em pessoal e em tecnologia, para que as coisas andem rapidamente. Não adianta criar portal de reagrupamento familiar e deixar o cidadão esperando por uma resposta, porque o sistema por si não faz nada. Ele recebe documento. Alguém tem que analisar. Então perceba que se o quadro de pessoal não é ampliado, nada funciona. Não adianta. Vai inserindo no portal 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. A AIMA recebeu 2.500 pedidos de reagrupamento familiar numa semana. E daí? Quem analisa isso? Quem faz isto funcionar? É um ser humano, não é a máquina. Então não adianta ter portal se não tem a retaguarda. Ok? E isso aqui é um caso típico. Bem, vamos adiante. No meu caso, eu já tenho o cartão de cidadão, vai vencer agora em fevereiro, mas não posso renovar porque até agora não chegou a outra residência. Eu perco, nesse caso, quando vencer, pois não tenho culpa dessa situação. Está também falando de Estatuto de Igualdade. E, no caso aqui, ele não vai, porque ele precisa do título de residência para renovar o outro. E o outro passa a ter, como eu disse há pouquinho, a mesma validade. Então, renovou a residência, vai agora correr atrás da renovação do cartão de cidadão. Ok? Vamos lá. Alvoroço nas comunidades Portugal, Levi Queiroz. Estou falando agora da lei de estrangeiros e qual é o futuro disto. Alvoroço nas comunidades Portugal sefarditas? Muito bem. Com o veto presidencial e solicitando ao Tribunal Constitucional a análise da constitucionalidade do artigo 6 da Lei da Nacionalidade sobre os judeus sefarditas, quais serão os passos agora em diante? Se o dito tribunal dá o parecer constitucional, tudo segue. Mas caso ele dê o veredito como inconstitucional, isso voltaria ao parlamento para a correção constitucional do artigo 6. Sob quais condições? Após o tribunal julgar como inconstitucional os processos de solicitação já em andamento, ficam sem submissão a este dito artigo ou se encaixará nos futuros termos que ainda virão? Comunidade perdida. Bem, o que acontece aqui? Se o tribunal diz que essa alteração que estão propondo é inconstitucional, volta para o parlamento tem que se debruçar e tem que arrumar a casa. Ou muda, ou o artigo, por ser inconstitucional, passa a não valer. Se não vale, fica tudo como está até hoje. Não mudou nada. Tá? Nós temos aquela gloriosa alteração que foi feita lá atrás, que pede um monte de requisitos que muitas pessoas não conseguem comprovar, e fica valendo. Vale o que está vigente hoje. Isto aqui pode passar como pode não passar. Se não passar, o parlamento tem que rever a situação. Bem, se eles não conseguirem achar um meio para reverter isto, então este artigo é inconstitucional e a lei vai ser renovada e atualizada, o regulamento vai ser atualizado, mas sem fazer constar isso aqui. Então, tenham paciência. Para vocês terem uma ideia, os processos de nacionalidade hoje, os comuns, filho, neto, filho nascido no exterior, neto, estão sendo analisados no início do ano de 2021. Então tem todo o ano de 21 pela frente, todo o ano de 22 pela frente e todo o ano de 23 pela frente. São 3 anos que estão lá para serem analisados. 3 anos para serem analisados. É triste, mas essa é a realidade. Vamos lá. Nacionalidade portuguesa também.
Paulo Vieira. Paulo Aveiro. Desculpe-me, Paulo. Só um detalhe. Se a norma dos judeus sefarditas for considerada inconstitucional, os deputados do parlamento terão que revogar, retificar. E todo o decreto do artigo 14 e tempo de contagem terá que ser de novo votado. O parlamento está dissolvido. Ok, o parlamento está dissolvido, existe uma comissão que está dando condições e trabalhando dentro daquilo que é possível, mas especificamente aqui, uma coisa não tem a ver com a outra. O senhor presidente da República não mandou todo o projeto para o Tribunal Constitucional. Ele mandou exclusivamente a parte do judeu sefardita. A proposta do parlamento em alterar o artigo 14 não está sendo objeto do Tribunal Constitucional. Portanto, esta parte, o senhor presidente da República concorda da forma como está. Imaginemos que o tribunal diga que o número 8 do artigo 6º, que trata dos sefarditas, não é, ou seja, é inconstitucional e, portanto, não passa, não deveria de ser desta forma, ou o parlamento muda ou aceita. Aceitando, a lei vai ser alterada, tirando esta parte. Portanto, o artigo 14 passa a valer a alteração proposta. Tá? A questão é, pode demorar mais, pode demorar menos. O que eu acredito que dificilmente alguém irá decidir isso aqui antes das eleições. Ok? Este é ponto. Ninguém vai se debruçar sobre estas causas profundas de alteração legislativa de nacionalidade e imigração antes do novo parlamento. O novo parlamento, como vai ter um perfil bem diferente, não vai ser uma maioria absoluta do Partido Socialista, estes partidos vão ter que negociar, vão ter que sentar, vão ter que se debruçar, quer dizer, formam uma democracia, que ao meu ver é mais interessante do que uma maioria absoluta, né? Porque tem que haver diálogo, e quando há uma maioria absoluta, passa tudo, é um rolo compressor, e a oposição não faz nada, porque não pode fazer nada. Dificilmente consegue alguma coisa. Então, neste caso, se isto vier e vai cair na mão do novo parlamento, é óbvio que não se sabe o que este grupo vai fazer. Mas uma coisa é certa, o artigo 14 aqui, que é o caso, não teve nenhuma situação que pudesse levar o senhor presidente da República a consultar o Tribunal Constitucional quanto à sua legalidade. Aí tem aqui um outro cidadão que disse, o artigo 14 é o que mais me interessa. Lógico, cada um aqui tem os seus próprios interesses. Olá, doutor, por gentileza, Amanda Gaetano, gostaria de saber para pessoas que estão irregular há mais de 10 anos, qual seria o valor da multa? Minha senhora, a senhora tem que procurar lá no Diário da República, existe uma tabela com todos os emolumentos, com todas as taxas pagas em Portugal por qualquer tipo de processo, que se faça no CEF, que se faça na AIMA, que se faça no IRN, enfim, está tudo lá, existe uma tabela. A senhora tem que ver aqui. E olha, 10 anos irregular em Portugal, a senhora bateu o recorde. Isto aqui, por que não se regularizou em 5 anos? Será que não deu para resolver a vida antes disso? Vai pagar uma multa de todo tamanho, pode ter certeza. Teólogo Wagner Lacerda. Boa noite. Nesse caso, seria retroativo, caso seja aprovada, pois existiu uma segunda residência, então serei beneficiado pela lei, caso seja aprovada. Ele está falando aqui das alterações da lei. Tudo depende de como ela for promulgada, se ela vai ser retroativa ou não, e também depende do artigo ao qual o senhor se refere. Portanto, eu não tenho como lhe dar uma resposta exata neste momento, até porque a pergunta não está muito clara. Por último, regrupamento familiar AIMA. Abre portal para os agendamentos. Nosso vídeo número 586. Pergunta do cidadão, ou melhor, da cidadã, Tamires. Quando vou submeter para realizar o pagamento, o reagrupamento, aparece o quê? Um erro ao criar o pagamento. O que eu faço? Minha senhora, a senhora tem que tentar novamente, e tentar novamente, e tentar novamente. O portal da AIMA é novo, e isto aqui não é só a senhora que está enfrentando. Muitas pessoas enfrentam isso. Outros chegaram a concluir o processo, receberam o DUC para pagamento, fizeram o pagamento e depois de uma semana ainda consta como aberto o pagamento daquela taxa. Percebam que falta
alguma coisa nesse sistema. Imagine que talvez o sistema bancário não consiga trabalhar e informar o sistema da AIMA, isto assim ainda não está, a engrenagem não está perfeita, falta lubrificar um pouco. Ou, se isto é feito manualmente, o que eu não quero crer, isso seria... Hoje em dia, com toda a tecnologia, você paga um boleto bancário, automaticamente quem é o credor fica sabendo, pelo menos no dia seguinte. Não quero crer eu que aqui isto seja diferente, que eu recebo um relatório do banco e eu tenho que sentar lá e dizer quem pagou e não pagou. Então, tente novamente. E tem que ter paciência. Não tem outro jeito. Ok? Senhores, eu quero encerrar por aqui. Há mais questões, há outros assuntos, mas eu não quero mais me aprofundar. Já estamos aqui com 25 minutos de vídeo. É muito. Então, vamos lá. Tendo dúvidas, mande aqui embaixo comentários, sugestões de pauta, críticas, enfim, o que vocês tiverem. Aqui está o nosso Instagram. Se tiverem interesse, também podem acessar lá no Instagram. Rápido, sucinto. Lá também recebemos sugestões, críticas, podem mandar no direct, não tem problema. Ok? Para todos, uma excelente semana e em breve retornaremos com mais informações. Até lá!